Olá pessoal! Nesse vídeo irei falar sobre a ventilação das instalações de esgoto sanitário. Para isso, será utilizada como referência a NBR 8160 de 1999, que é a norma brasileira que orienta sobre o projeto e execução de sistemas prediais de esgoto sanitário. E por que devemos fazer a ventilação? A ventilação das instalações de esgoto sanitário tem o objetivo de encaminhar convenientemente para a atmosfera os gases emanados dos efluentes, sem a menor possibilidade que esses gases entrem no ambiente interno da edificação. Ela também tem o objetivo de evitar o rompimento do fecho hídrico dos desconectores, que pode ocorrer por sucção ou compressão. Os desconectores são os dispositivos providos de fecho hídrico, destinados a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. A caixa sinfonada, o sifão e o vaso sanitário são alguns exemplos de desconectores. Conforme dito anteriormente, a ruptura do fecho hídrico pode ocorrer por sucção ou compressão. Para exemplificar esse fenômeno, vamos utilizar o vaso sanitário como exemplo. Veja que na superfície do fecho hídrico em contato com o ambiente interno da edificação, atua a pressão atmosférica, enquanto que na superfície do lado oposto, atua a pressão exercida pelos gases presentes na tubulação. Quando a pressão no interior da tubulação se torna menor do que a pressão atmosférica, ocorre a sucção do fecho hídrico, o que possibilita a entrada de gases com mau cheiro dentro do ambiente. Quando a pressão no interior da tubulação se torna maior do que a pressão atmosférica, ocorre a compressão do fecho hídrico, o que pode empurrar parte do líquido para fora do aparelho sanitário, provocando a ruptura do fecho hídrico e permitindo a entrada de gases com mau cheiro dentro do ambiente. Para evitar esse problema, é preciso igualar as pressões dos dois lados do fecho hídrico. Isso é feito através da tubulação de ventilação, que permite a saída dos gases e a entrada de ar no interior das tubulações de esgoto. Isso faz com que a pressão interna das tubulações se iguale à pressão atmosférica. Agora que já sabemos qual é a função da ventilação nas instalações de esgoto sanitário, vamos apresentar quais são os diferentes tipos de tubulações que desempenham essa função. De acordo com a NBR 8160 de 1999, que é a norma brasileira que orienta sobre o projeto e execução de sistemas prediais de esgoto sanitário, o subsistema de ventilação pode ser previsto de duas formas: ventilação primária e secundária ou somente ventilação primária. A tubulação de ventilação primária corresponde ao prolongamento do tubo de queda, acima da cobertura do edifício, sendo sua extremidade superior aberta à atmosfera. Já a tubulação de ventilação secundária corresponde ao conjunto de tubos e conexões, com a finalidade de promover a ventilação secundária do sistema predial de esgoto sanitário. A coluna e o ramal de ventilação mostrados anteriormente fazem parte da ventilação secundária. Na ilustração que está sendo mostrada neste momento em sua tela, é possível observar uma instalação de esgoto sanitário, composta por ventilação primária e ventilação secundária. A tubulação de ventilação primária está sendo indicada na ilustração pela cor verde, e a tubulação de ventilação secundária está sendo indicada pela cor vermelha. Caso o projetista de instalações opte por não utilizar a ventilação secundária, é necessário verificar a suficiência da ventilação primária, através do modelo de cálculo apresentado no anexo C, da NBR 8160 de 1999. Se for verificado que somente a ventilação primária não é suficiente, é necessário prover ventilação secundária ou alterar as características da instalação e verificar novamente. É importante ressaltar, entretanto, que o item 4.3.10 da NBR 8160 de 1999 deixa claro que a ventilação secundária não poderá ser dispensada quando o tubo de queda possuir desvios que formem um ângulo maior do que 45 graus com a vertical. Nesse caso, deve ser prevista ventilação de acordo com uma das alternativas indicadas na figura 4 dessa norma. Sugiro que pause o vídeo e analise atentamente essas duas alternativas. Consulte a norma se necessitar de mais informações de como realizar a ventilação nestes casos. Em relação à extremidade aberta do tubo ventilador primário ou da coluna de ventilação, a figura 3 da norma mostra que ela deve ser prolongada pelo menos 0,3 metros acima do telhado ou laje de cobertura, ou pelo menos 2 metros acima da laje de cobertura, caso ela seja utilizada para outros fins.
Observe também que a extremidade aberta do tubo ventilador primário ou da coluna de ventilação deve ser provida de um terminal que impeça a entrada de água da chuva. Agora irei apresentar para vocês algumas informações referentes ao ramal de ventilação. O ramal de ventilação é o tubo ventilador que interliga o desconector, ramal de descarga ou ramal de esgoto de um ou mais aparelhos sanitários, a uma coluna de ventilação ou a um tubo ventilador primário. Veja que a ligação do ramal com a coluna de ventilação deve ser feita por meio de uma junção a 45 graus. Além disso, essa ligação deve ser feita a uma distância de 15 centímetros ou mais, acima do nível de transbordamento do mais elevado dos aparelhos sanitários por ele ventilado. Isso é feito com o objetivo de impedir a entrada de fluentes na coluna de ventilação, caso ocorra algum entupimento na tubulação de esgoto. A NBR 8160 de 1999 também especifica que toda tubulação de ventilação deve ser instalada com aclive mínimo de 1%, de modo que qualquer líquido que porventura nela venha ingressar possa escoar totalmente por gravidade para dentro do ramal de descarga ou ramal de esgoto em que o tubo ventilador está ligado. Também é importante atender a distância máxima de um desconector ao tubo ventilador. Os valores para essa distância máxima estão presentes na tabela 1 da norma. Para exemplificar, veja que a distância do vaso sanitário até o ramal de ventilação, representada pelo trecho de tubulação em vermelho, não deve ser maior do que 2,4 metros, e o trecho de tubulação que vai da caixa sifonada até o ramal de ventilação, representada pelo trecho de tubulação em verde, não deve ser maior do que 1,2 metros. Em relação à distância mínima, a NBR 8160 de 1999 especifica que a distância entre a saída do aparelho sanitário e a inserção do ramal de ventilação deve ser de no mínimo 2 vezes o diâmetro do ramal de descarga. Para finalizar, vamos falar agora sobre tubo ventilador de circuito. De acordo com o item 4.3.19 da NBR 8160 de 1999, bacias sanitárias instaladas em bateria devem ser ventiladas por um tubo ventilador de circuito, ligando a coluna de ventilação ao ramal de esgoto na região entre a última e a penúltima bacia sanitária, conforme indica a figura 8 da norma. Ainda de acordo com o item 4.3.19, deve ser previsto um tubo ventilador suplementar a cada grupo de no máximo 8 bacias sanitárias, contadas a partir da mais próxima ao tubo de queda. Por fim, o item 4.3.21 diz que quando o ramal de esgoto servir a mais de 3 bacias sanitárias, e houver aparelhos em andares superiores descarregando no tubo de queda, é necessária a instalação de tubo ventilador suplementar, ligando o tubo ventilador de circuito ao ramal de esgoto, na região entre o tubo de queda e a primeira bacia sanitária. Esse tipo de ventilação em circuito pode ser encontrado em alguns edifícios comerciais como, por exemplo, shopping centers. Então chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham aprendido sobre a função e os diferentes tipos de tubulações de ventilação que podem ser encontradas nas instalações de esgoto sanitário de um edifício.